Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Irmão, vamos ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem a falar conosco nesta noite? Livro de Mateus, Mateus capítulo 15. Você sabe que Mateus não é evangelho, Mateus é livro. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros inspirados por Deus, escritos por homem de Deus, que trazem o relato do ministério terreno de Jesus, Cristo no cumprimento da lei. Evangelho para a igreja só tem um, que é o evangelho da graça de Deus e que o Senhor Jesus revelou a Pedro. Não foi a Pedro? Desculpa, a Tiago. Não foi a Tiago? Foi a quem finalmente? Igreja que tem conhecimento é outra coisa, né? Qualquer lugar aí que você fala, a turma faz amém, amém. Qualquer bobagem que sai do altar, todo mundo concorda, amém. Quando a igreja tem conhecimento, maneja bem a palavra. Coitado do pregador se ele falar coisa fora da palavra. Opa, não receba esta palavra, pastor, não está em linha com a Bíblia, não está de acordo. Maravilha, não? Foi revelado ao apóstolo São Paulo. Paulo disse: o evangelho por mim anunciado, Gálatas 11, não é segundo o homem, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem desta noite tem como tema a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos. Tira um pouquinho do S, só um pouquinho. Então diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito da vida nos dê entendimento sobre a palavra da noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos em Ti o único e soberano Deus. Não há outro, Tu és o único que é digno de ser adorado, que é digno de ser louvado, o único que é capaz de salvar, de livrar, o autor e o consumador da nossa fé. E buscamos em Ti, ó Deus, na Tua manifestação de Espírito Santo, o discernimento sobre a Tua palavra, a palavra da verdade, aquela verdade que o Senhor disse: quando nós a conhecemos, ela nos liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós não conhecemos a verdade, meu Senhor, nós ficamos por vezes escravos, às vezes sem que nos apercebamos, ficamos prisioneiros de uma prisão de grades invisíveis, de um falso evangelho, prisioneiros de doutrinas humanas, prisioneiros de ensinamentos errôneos, aquilo que Paulo chamou ensino de demônio. Às vezes ficamos escravos de uma angústia, ficamos prisioneiros de uma depressão, de uma vida amargurada, de uma vida sem rumo, sem destino. E a única coisa capaz de libertar-nos dessa escravidão é o conhecimento da verdade. Quando a verdade vem, meu Senhor, ela quebra todos os grilhões da morte. A verdade quebra as grades invisíveis que tortura a alma, que tortura a vida, que faz as pessoas viverem uma vida de fracassos, de muitas carências, de muito desequilíbrio, de muito desencontro. E a vida do homem fica perfeita, ela fica completamente habilitada. Que nesta noite o Teu Espírito Santo, meu Deus, fale mais uma vez conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais ainda da Tua verdade. Usa-me como instrumento Teu, meu Senhor, e fala através de mim ao Teu povo, à Tua igreja, aqueles que o Senhor diz que são as Tuas ovelhas, e que quando elas ouvem a Tua voz, elas Te seguem. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual,
Povo que a Bíblia diz tem os seus nomes arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo. Como é importante nós entendermos a palavra de Deus. Como é importante nós sabermos manejar bem a palavra. Você tem que manejar bem a palavra. Não adianta apenas você ler a Bíblia. Você sabe que no século XVI houve uma grande reforma protestante, a chamada reforma protestante. A igreja naquela época, ela tinha se tornado um sistema único, católico, onde imperava a idolatria, onde imperava os misticismos, onde imperavam os falsos ensinamentos, o sincretismo religioso, e de repente há uma grande confusão, e levanta-se um homem chamado Martinho Lutero, que, despertado pela Bíblia, dá início a um grande movimento de reforma. E qual foi o grande lema da reforma? O grande lema da reforma era o seguinte: só a Escritura, dizia eles, somente a Bíblia. Eles diziam: a Bíblia é a nossa única regra de fé. Nós não temos que vivermos dirigido por concílios, por convenções, pelas bulas papais. Nós não temos que viver dirigidos pelos homens. Nós temos que pautar a nossa vida somente naquilo que está escrito na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então a reforma protestante trouxe a Bíblia de volta para a igreja, ou trouxe a igreja para a Bíblia, poderia ser também isto. Mas o grande drama, meus irmãos, você sabe qual foi? É que a Bíblia, ela não é um livro comum, ela não é um livro de história, de geografia, de matemática, ela não é um romance que qualquer pessoa lê e compreende. A Bíblia é um livro que só pode ser compreendido mediante revelação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não é por capacidade intelectual, não é por capacidade cultural, é mediante revelação do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus revela, você passa a manejar bem a palavra, você passa a discernir a palavra, você passa a compreender aquilo que Deus realmente está querendo falar contigo, o que Deus está querendo dizer para você. E se não tiver revelação, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e você não vai compreender. E a mim me parece que esse foi o grande drama e continua sendo o grande drama da igreja até os dias de hoje. É como um manual de automóvel, né? Você tem que entender o que está escrito no manual. Eu fiz uma viagem a Natal, nós estávamos voltando de Natal, e de repente no meu carro acendeu uma luzinha no painel, e eu encostei, peguei o manual do automóvel, e fui ler o que era aquilo. Mas bom, quando acender a luz, essa luz tem um sinal da luz, para o carro de imediato, porque pode ser o líquido refrigerante, está faltando líquido refrigerante do motor. Eu disse: caramba, e agora? O que é líquido refrigerante do motor? E eu não sabia o que era líquido refrigerante do motor, era um termo técnico. Bom, deve ser alguma poção que nas concessionárias deve colocar no motor do carro, e de repente acabou, e como é que vai fazer? Aí encostei num posto que tinha assim próximo, aí perguntei ao bombeiro: meu irmão, você entende isso aqui, líquido? Ele disse: não entendo. Chama um motorista de carreta, o motorista veio, digo: olha, acendeu essa luz, e aqui fala ali, o que é líquido refrigerante? Ele disse: rapaz, eu não sei. Sabe que eu não sei o que é líquido refrigerante? Aí chamei outro, ninguém sabia, o terceiro veio e disse: eu também não sei. Mas vamos dar uma olhada aí, abre o motor aí. Olha, será que não está faltando água? Aí abriu e disse: olha, está vazio aqui o reservatório de água, vamos botar água. Botamos água, Aí disse: agora vira o motor, vê se a luzinha apagou. Eu digo: pô, apagou. Então deve ser isso aí, vai em frente. Só quando eu cheguei próximo de Recife, acendeu de novo. Eu digo: deixa eu ver se foi a água. Acabou a água, botei a água. Aí quando eu levei o carro à oficina, na segunda-feira, então lá na oficina disseram: não, é líquido refrigerante, é a água que você põe ali no radiador para refrigerar o motor. Mas você vê o que é triste a pessoa ler e não saber discernir o que está escrito. E é isto que tem acontecido com a igreja, meu irmão. A igreja tem a Bíblia na mão, lê a Bíblia, mas não sabe discernir o que está na Bíblia. Não sabe, está dando microfonia, João, vê se tira essa microfonia. Não sabe discernir a palavra. Então o que aconteceu aqui, neste episódio de Mateus 15? Veja que o texto diz: vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, fizeram uma pergunta a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então o que aconteceu? Jesus estava em Cafarnaum,
fazendo a obra, pregando a palavra, ensinando as verdades divinas, curando os enfermos, ajudando as pessoas necessitadas. E de repente vem uma comitiva de fariseus e escribas vindo de Jerusalém para Cafarnaum, uma distância de aproximadamente 180 quilômetros, e que eu já percorri algumas vezes essa distância, muito longe. E eles saíram de Jerusalém, que era a capital espiritual do mundo naquela época, e foram até Jesus. Quem eram esses fariseus e escribas aqui? Pastor, quem era essa gente? Irmãos, esses fariseus e escribas eram os representantes oficiais do Sinédrio, eram as autoridades religiosas de Jerusalém, que sempre faziam uma comitiva representando os principais da religião. E essas comitivas, eles percorriam todo o país de Israel, fiscalizando para ver se as pessoas estavam cumprindo à risca as determinações do Sinédrio. Então Jesus estava ensinando a palavra de Deus, Jesus ensinava verdades eternas, Jesus estava ensinando coisas que estavam vindo de encontro a tudo aquilo que o Sinédrio havia imposto à sociedade. Jesus estava trazendo ensinamentos verdadeiros, ensinamentos espirituais, estava conflitando com as tradições humanas, com os ensinamentos dos homens, com aquilo que os homens, por falta de conhecimento de Deus, e às vezes até por malícia, haviam criado e inserido dentro da religião judaica. Então os ensinamentos de Jesus estavam incomodando terrivelmente a religião oficial daquela época. Desde o início do ministério de Jesus, desde o momento que Jesus iniciou seu ministério, que Jesus sofreu uma perseguição violentíssima por parte das autoridades daquela época. Não eram os leigos que perseguiam Jesus, não eram os pais de santo, não eram as mães de santo, não eram os bruxos, não eram os adivinhos. Os maiores perseguidores de Jesus, quem eram? Os sumos sacerdotes, os anciãos, as autoridades religiosas. Como acontece nos dias de hoje, quando você prega a sã doutrina, quando você prega a Bíblia, pura e simplesmente, quando você prega a palavra da verdade, quem é que mais persegue a igreja? As autoridades religiosas, aqueles que se julgam, né? Os donos da religião, os sumos sacerdotes de hoje, os anciãos de hoje. Então no versículo 2, eles perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha o que eles foram observar. Eles não estavam preocupados se os discípulos de Jesus transgrediam a palavra de Deus. Eles observaram que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos. O que era esta tradição dos anciãos? Eram ensinamentos, meus irmãos amados, eram regras criadas pelos homens. Algumas dessas regras, como consequência de uma interpretação errada do texto bíblico. Aquele exemplo que eu falei para você: líquido refrigerante, você não sabe o que é líquido refrigerante. Aí um diz uma coisa, outro fala uma coisa, cada um fala uma bobagem, né? E se você se deixar guiar pelas pessoas, você tem um prejuízo tremendo. Você tem que ter consciência para saber o que é de verdade aquilo. Então eram ensinamentos, algumas regras, a maioria delas como consequência de uma interpretação errada do texto bíblico, que eles criaram e inseriram dentro da religião judaica. E eles chamavam este conjunto de ensinamentos, este conjunto de doutrinas, este conjunto de regras humanas de Talmud. Era chamado Talmud, era uma espécie de enciclopédia, né, de todas as tradições que estavam estabelecidas dentro do culto a Deus praticado pelos judeus. E eles usavam esse Talmud como fosse um suplemento da Bíblia, ou um complemento à palavra. É aquilo que nós chamamos hoje as doutrinas, o livro de doutrina da igreja. Quando um crente se encontra com outro, como é que se faz normalmente? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, de qual igreja? Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Qual é a doutrina da tua igreja? Porque cada igreja tem uma doutrina, cada uma criou a sua doutrina particular. A Bíblia não vale, a Bíblia é a sã doutrina. Só existe uma doutrina, meus irmãos, que o povo de Deus tem que se submeter a ela: a sã doutrina. Aquilo que está aqui escrito na palavra de Deus, esta é a sã doutrina. Então o Talmud era exatamente o que se chama hoje o livro de doutrina da igreja, a palavra da convenção, né? As regras, as normas espirituais impostas pelo concílio das igrejas. Então naquele tempo,
Eles criaram muitas regras, muitos ensinamentos humanos, e eles exigiam uma obediência irrestrita a isso. E a obediência ou não a essas regras, a esses ensinamentos, segundo eles, era o que ia determinar se uma pessoa era de Deus ou se uma pessoa não era de Deus, se uma pessoa era pura ou se uma pessoa era impura, se uma pessoa estava apta a participar do culto de adoração a Deus ou se ela não poderia participar do culto judaico. Neste caso aqui, do rito da lavagem das mãos, se alguém desobedecesse isso aqui, era considerado uma coisa tão grave que a pessoa tinha que ser levada perante o sinédrio, perante as autoridades religiosas, e ela tinha que se defender por que ela não cumpriu aquele ritual, e dependendo da sua justificativa, se não fosse bem aceita por eles, ela podia até ser expulsa da sinagoga. É como acontece hoje com essas doutrinas estúpidas que você vê em muitos lugares aí. Se a mulher cortar 2 dedos do cabelo, tem que se apresentar diante do sinédrio, chama a mulher diante da congregação, diante dos pastores. A irmã aqui desobedeceu, cortou 2 dedos do cabelo, e dependendo da situação, pode ser suspensa 90 dias, não pode cear, e se repetir o erro, exclui a pessoa da igreja. Era exatamente o que faziam a tradição dos anciãos através do sinédrio. Então diz, como é que pode os teus discípulos transgridem essas tradições? Eles não lavam as mãos. Por quê? Quando alguém era judeu e participava dessas tradições, quando ele ia fazer uma refeição, ele ia lá na pia, no lavatório, lavava as suas mãos com sabonete, como nós fazemos, aquela lavagem higiênica. Mas depois, antes de sentar-se à mesa, aí trazia uma outra água, que era uma água que eles chamavam água purificadora, diziam que aquela água estava abençoada, né? Eu acho que esse pessoal aqui devia ter alguma parte, né? Ou talvez o pessoal de hoje tenha alguma parte com eles, essa turma aí de Casa de Bênção, de Universal, que usa essas mesmas práticas, água abençoada, água fluidificada. Então tinha que lavar as mãos naquelas águas, para que as mãos estivessem purificadas. Se não obedecesse o ritual, era uma falha gravíssima. E eles observaram isso, mas escuta, os teus discípulos foram ali, lavaram com sabão, são pessoas higiênicas, mas sentaram à mesa sem cumprir a tradição dos anciãos. Fizeram uma pergunta, estavam em cima de Jesus, olha o versículo 3. Ele, porém, lhe respondeu, agora vai Jesus responder: por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha, irmãos, Jesus não negou que seus discípulos realmente não observavam essas ridículas leis que os homens haviam criado na religião judaica. Jesus disse: não, é verdade, eles transgridem, eles não obedecem às leis que vocês criaram. Vocês estão absolutamente certos. Nós estamos transgredindo as doutrinas dos homens, os ensinamentos que os homens acrescentaram à palavra de Deus. Mas isso não tem a menor importância. Agora, e vocês? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus, que é a coisa mais preciosa da vida? Por que vocês transgridem a palavra de Deus? Por causa da vossa própria tradição. E aí o Senhor Jesus usou como exemplo o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: honrar pai e mãe, que naquele tempo era um dos mandamentos mais importantes para o povo judeu. Honrar pai e mãe, meu irmão, não significava apenas um filho, enquanto chegava à idade adolescente, obedecer, né, ao pai e à mãe. Não, honrar pai e mãe era muito mais do que isso. E é muito mais do que isso. Honrar pai e mãe significava que o filho devia ser um filho atencioso, ele devia acompanhar os pais até o último dia de vida, acompanhar no sentido de dar atenção, de dar toda, né, estar sempre chegando junto na hora das necessidades. Para o povo judeu, se os pais não tivessem condição de sustento, o filho alcançou a maioridade, trabalhava, ganhava dinheiro, era obrigação daquele filho manter os pais, sustentar os pais. E eles davam importância tão grande isso aqui, eles levavam tão a sério este mandamento, que se alguém desobedecesse, era punido com a pena de morte, pagava com a própria vida.
porque a lei dizia isto. Agora pasmem, senhores, foi justamente este mandamento aqui que os líderes religiosos, com astúcia, e os homens sempre são astuciosos, conseguiram criar regras, conseguiram criar normas que induziram o povo judeu a não cumprir o mandamento por causa de tradições. Olha o versículo 5. Mas vós dizeis, Jesus disse, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, o que é isso aqui? Eles criaram uma regra, um mandamento que dizia assim, o seguinte: se você disser, se teu pai ou tua mãe estiver necessitado, vier em tua procura, vier em tua ajuda, e você disser para ele, olha, aquilo que eu poderia te dar, aquilo que você poderia tirar proveito de mim, é oferta para Deus. Então, se você fizer isto, você está isento de cumprir o mandamento. Você não precisa honrar mais pai e mãe. E eles eram tão maliciosos, meus irmãos, que sabe o que eles faziam? Quando ele dizia, olha, aquilo que você poderia aproveitar de mim, os bens que eu possuo, é oferta a Deus. Só que eles nunca especificavam que tipo de bem que era oferta a Deus. Eles nunca diziam, não, é oferta a Deus, eu vou ofertar amanhã. Eles diziam, não, é oferta ao Senhor, eu prometi que tudo meu é do Senhor. E desta forma, eles poderiam passar a vida inteira desfrutando de todos os bens, sem jamais ter a obrigação de honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe que se virasse para lá. Tradições humanas. O Senhor Jesus disse, olha, desta forma, por causa desta tradição diabólica que vocês criaram, vocês invalidaram a palavra de Deus. Vocês invalidaram a palavra do Senhor. No versículo 7, o Senhor diz assim, hipócritas. Como Jesus era duro, hein? Né? Jesus não tinha respeitos humanos quando se tratava das coisas de Deus. Às vezes eu recebo cartas, o irmão devia ter um pouco mais de ética. Ética? Para pregar a verdade tem que ter ética? Que história de ética? Não, a verdade é para ser pregada sem respeitos humanos, meu irmão. É a verdade da palavra. Se vai ofender a A, B ou a C, problema de A, de B e de C. Quem se sentiu ofendido é porque está fora da palavra, se enquadra dentro da palavra. Mas não tem essa coisa, não, olha só, não fale isso. Você sabe que tem igreja, meus irmãos, se o pastor souber que tem uma pessoa no culto, que é uma pessoa importante, é uma pessoa, por exemplo, que frequenta espiritismo, qualquer coisa que o valha, o pastor nem toca no assunto, mesmo que Deus esteja inspirando ele, ele fala assim, não, eu até mudei a pregação, até desviei o rumo da mensagem, porque estava presente fulano, e eu sei que ele é um espírita, e ele não ia se sentir bem em ouvir a palavra. Aí chamam isso de ética. Eu chamo isso de ser vergonhice. É um pouquinho diferente a palavra, né? Tem tanta coisa que chama de ética aí, mas bom, para mim é ser vergonhice, para mim é safadeza, né? Para mim é falta de vergonha na cara, essa é a verdade. Então, o Senhor disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Presta atenção aqui numa coisa. Quando Jesus disse, Isaías profetizou que haveria um povo que honraria a Deus apenas com os lábios, apenas da boca para fora, mas que o coração daquelas pessoas estariam muito, muito, muito longe de Deus. E ele disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmão, Jesus estava se dirigindo àquela comitiva de escribas e fariseus que vieram de Jerusalém. Ele não estava se dirigindo à multidão que estava ali, não. Ele estava se dirigindo a ele, olha, profetizou Isaías a respeito de vós, que haveria um tipo de gente, haveriam líderes religiosos, né, que iriam invalidar a palavra de Deus com tradições mentirosas, que fingiriam estar honrando a Deus, mas apenas com palavras, porque o coração, na verdade, muito distante, ensinando doutrinas bíblicas, não, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, doutrinas humanas. Então Jesus estava mostrando com isso a falsidade que esses homens haviam criado dentro da religião judaica. A coisa ficou tão triste naquela época, meus irmãos, que as pessoas passaram a viver uma religião como se fossem verdadeiros atores de palco. Criou-se um clima dentro da religião dos judeus de total e completa hipocrisia. A mim me parece que existe este clima hoje dentro da igreja evangélica.
Mas Deus disse: a adoração que vocês fazem a mim é absolutamente em vão. Eu não recebo esta adoração. Vocês adoram, mas vocês estão perdendo tempo com isso. Eu não recebo, eu não aceito. Eles faziam pesados jejuns, eles faziam longas orações nas praças, eles usavam roupas religiosas, né? Eles usavam os seus filactérios, eles não cumprimentavam uma pessoa que não fizesse parte da própria religião deles. Os fariseus, se cruzasse com alguém que não fazia parte da seita dos fariseus, viravam as costas. Será que nós temos algum tipo de movimento religioso parecido com isso hoje? Não. Hoje não. Não, isso é impossível, meu irmão. Será que tem? Eu acho que não tem, não. Mas não. Tem, né? Tem. Olha, naquela época os fariseus faziam isso. Não cumprimenta, só se for da nossa seita, virava as costas. Não pode cumprimentar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então Jesus disse assim: não é isto que eu quero, meus queridos. O Senhor disse: não foi isso que eu ordenei na minha palavra. Isto aí foram os homens que ordenaram. E quantas coisas, meus irmãos, os homens têm ordenado ao povo de Deus, coisas que Deus nunca ordenou em nenhum lugar da Bíblia. Mas os homens, isto é que Jesus chamou a tradição dos anciãos. É isso que significa a tradição dos anciãos. Onde está na Bíblia Deus proibindo uma pessoa de ir à praia? Alguém poderia mostrar de Gênesis, Apocalipse onde está isto? Mas isso está inserido dentro da igreja hoje ou não está? Onde está na Bíblia, por favor, me mostrem Deus dizendo qual é a medida da saia das mulheres. 2 dedos abaixo do joelho, no meio do joelho, 2 dedos acima do joelho. Onde está isso na Bíblia? Mas os homens já determinaram. Não, tem que ser assim, tem que ser arrastando no chão, cobrindo o dedinho mindinho. Se não cobrir, isso é pecado, você não vai poder ficar na igreja. Onde está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum da Bíblia. Isso é que a Bíblia está chamando a tradição dos anciãos, os ensinamentos dos homens, que não trazem, meu irmão, nenhum benefício para a vida espiritual, que não fazem bem a você, que não edifica a tua vida, que não tem nenhum valor contra a sensualidade, Paulo diz, não tem nenhum valor contra o pecado. As pessoas ficam obedecendo essas regras, elas ficam se submetendo a essas coisas ridículas que os homens criaram, e por trás dos panos praticam toda sorte de pecados. Porque a única coisa capaz de gerar santidade na vida de um cristão é o conhecimento profundo da palavra. O Senhor disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é. Como é que a religião dos homens diz? Santifica-os no jejum. Aí todo mundo jejua, e com tudo que é jejum, adultério, prostituição, rancor, mágoa, ódio, avareza, né? Amor hipócrita, amor fingido, e tantas coisas que a gente vê aí na vida do povo de Deus. Esta é a verdade. Então, no versículo 10: e tendo convocado a multidão, lhes disse. Agora Jesus convoca o povo. Agora Jesus deixou de lado lá aquela comitiva. Disse: não, quero chamar o povo. Vem cá, multidão, povo, vem aqui. Ouvi e entendei. Jesus chamou o povo. Jesus não estava mais dando a mínima para aqueles escribas e fariseus. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia, meu irmão, que eles nunca iriam entender a verdade da Bíblia. Porque o objetivo daquela gente não era conhecer a verdade. O objetivo deles era defender as suas práticas religiosas. Como você vê no mundo de hoje, há muitos pregadores aí que não dão a mínima para a Bíblia. Eles não estão preocupados com a verdade de Deus. Eles estão preocupados em defender as suas bandeiras denominacionais. Eles estão preocupados em defender as doutrinas que eles mesmos criaram. A palavra de Deus para eles e nada é a mesma coisa. Então Jesus disse: eu já sei que essa gente aí não é da minha descendência, né? Eles não são predestinados, eles não são eleitos. Eu quero falar com o povo, porque entre o povo eu sei que há muitas ovelhas minhas. Você vê que Jesus nem respondeu a pergunta daqueles indivíduos. Jesus não respondeu: por que os teus discípulos? Jesus disse: eu quero saber por que vocês transgridem a palavra, por causa da tradição de vocês. Jesus não deu resposta por que transgredia. Jesus disse: eu quero saber. Jesus respondeu com outra pergunta. Então, e olha, isso foi um ato de coragem de Jesus, viu?
Jesus era corajoso. Quem tem o espírito, meu irmão, é corajoso. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de coragem. Porque essas comitivas do Sinédrio, eles tinham tanto poder, que se eles pegassem alguém transgredindo a religião, eles podiam convocar o povo e apedrejar a pessoa até a morte. Eles tinham a autoridade para naquele momento dizer: que abuso desse homem aí, esse homem está transgredindo, né, as tradições dos anciãos, ele está afrontando o Sinédrio, então vamos apedrejá-lo. Eles podiam fazer isto, mas Jesus disse: eu não quero saber, eu quero saber que Deus está no controle de todas as coisas. E ele se voltou para o povo, e aí Jesus começa a ensinar para o povo o que é que realmente contamina o homem. Jesus disse: olha, vocês estão sofrendo, a única coisa que vocês têm aprendido são as tradições dos homens, os ensinamentos dos homens. Vocês estão vivendo uma religião hipócrita, mas agora eu sou o Deus de vocês, e eu vou ensiná-los o que é que realmente contamina o homem, o que é que torna o homem indigno de participar do culto a Deus. Agora eu vou ensinar a verdade. Versículo 11, o Senhor disse assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Agora Jesus está mostrando que aqueles ritos de lavar as mãos, né, de fazer isso, de fazer aquilo, aquelas doutrinas humanas, Jesus está dizendo: olha, isso não tem nenhum valor. Jesus está mostrando aqui qual é o verdadeiro problema que aflige a vida espiritual do homem. Jesus está mostrando que o verdadeiro drama do homem é a contaminação moral. Jesus está dizendo: olha, as coisas exteriores não tem nenhum valor. Não é o que entra, não é uma roupa, não é uma unha se está pintada, se não está pintada, não é uma bermuda, não é o fato de uma praia, não é o fato de uma televisão que contamina o homem. Mas o que contamina é o que sai do coração. Isto contamina o homem moralmente e espiritualmente. O que são essas coisas? Versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, o texto grego original diz, sabe que eles se afastaram de ti, saíram correndo para não ouvir essa verdade. Quantos são os fariseus de hoje, meu irmão, que não suportam ouvir a graça de Deus? Quantos que fogem, sabe, desesperados, não querem ouvir Bíblia, não querem ver Bíblia. Disseram: olha, eu sabia que os fariseus se escandalizaram com a tua palavra, se escandalizaram com o teu ensinamento, se escandalizaram com a verdade divina, com a verdade da Bíblia. Nós tivemos o ano passado, o ano retrasado, o nosso programa tirado do ar na rádio evangélica. Irmãos, eu passei quase 15 anos no ministério da iniquidade. Foram os tristes anos da ignorância, né? Da incredulidade. Eu ocupava muitas rádios neste país, muito programa de televisão. Eu convocava as pessoas para fazerem corrente. Eu não conhecia a verdade, eu achava que aquilo era verdade. Eu distribuía óleo ungido, óleo de Israel, pedra não sei de que, lenço não sei de onde, rosa para tirar o capeta. Olha, e nunca um programa meu foi censurado em nenhuma rádio. Nunca, 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 nunca. As pessoas batiam nos meus ombros, os pregadores de outras igrejas diziam: este homem tem uma unção maravilhosa, este homem vai para o Geraldão, bota 20 mil pessoas, fecha os portões, este homem vai para o Arruda, 100 mil pessoas, onde esse homem vai, as multidões estão atrás. Eu era respeitado nesse aspecto. E quando Deus faz conosco aquilo que fez com Paulo, abriu os olhos, iluminou os olhos, abriu o entendimento, revelou a verdade, e nós passamos a pregar a verdade, com Bíblia na mão, conferindo coisas espirituais com espirituais. Pasme o Senhor, chegou um dia que nós fomos chamados, disseram: o programa não pode mais entrar no ar. Por que não pode? Porque essas coisas aí estão incomodando a igreja. O pessoal não está gostando, estão se reunindo, vieram aqui na rádio, fizeram um abaixo-assinado, muitos telefonemas para a fundação da rádio, para a diretoria da rádio. Este homem está incomodando, esse homem está atrapalhando o nosso trabalho, esse homem está criando problemas, esse homem está criando uma revolução no meio do povo. Você vê como é que são as coisas? Naquela época, sabia que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Eles consideraram Jesus um herege. Para eles, Jesus não passava de um herege. E o pior é que eles conseguiam, meus irmãos, fazer com que uma grande parte do povo também rejeitasse Jesus. Você vê que até o momento que Jesus foi crucificado, eles estavam lá, leia o texto,
Era uma meia dúzia de líderes religiosos e insuflava o povo a preferir Barrabás ao invés de Jesus. Eles fazem a mesma coisa hoje. Mentem, caluniam, insuflam as pessoas contra a verdade da Bíblia, chamam a Bíblia de heresia. É a mesma coisa. Aí você vê que o grande drama da igreja hoje é a falta de entendimento, meu irmão. Não entende a palavra, não compreende a verdade. E por falta desse entendimento, a igreja hoje invalida a palavra de Deus por causa de quê? Por causa das tradições dos homens, por causa dos ensinamentos que os homens criaram. E cada dia que passa, essa gente vai destruindo espiritualmente mais e mais e mais e mais a igreja. Você vê que tem igreja aí onde a tradição diz que a mulher não pode usar a calça comprida. Oh, é a tradição da igreja. Se uma mulher usar calça comprida, não entra no culto, não entra no templo, não tem direito. O homem não pode usar uma bermuda. Oh, é a tradição. Não, para dormir de noite tem que botar um como é que chama? Sei lá, aquela roupa estranha que bota, né? E depois por cima bota outro, só pode dormir desse jeito, né? Tem que dormir de calça jeans, né? Não, calça jeans não pode, nem para dormir, não pode ser calça jeans, tem que ser outra coisa, né? O homem, mesmo quando está em casa, tem que usar, além da camisa, uma camiseta. Não, porque se não usar, não pode, é a tradição da igreja, irmão. Isto invalida a palavra de Deus. Pastor, por que isto invalida a palavra de Deus? Sabe por quê? Abra a Bíblia aí, por favor, no Velho Testamento, em 1 de Samuel. Vou te mostrar por que invalida a palavra de Deus. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Na minha Bíblia do altar está na página 393. Se você tem Bíblia igual essa minha aqui, essa Bíblia de letra gigante, né? Da Sociedade Bíblica, página 393. Olha por que invalida a palavra de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha o que Deus falou para o profeta. Deus disse: olha, Samuel, não atende para a aparência de ninguém. Não olhe para a altura, para a roupa, para o cabelo, para a unha. Se está de bermuda, se não está de bermuda, se é calça comprida, se não é calça comprida, se é cabelo curto, se é cabelo longo. Porque Deus não vê como vê o homem. Quer dizer que quem vê essas coisas, quem são? Os homens. Os homens que não conhecem Deus. Porque quem conhece Deus não está preocupado com roupa. Quem conhece Deus está preocupado com a vida espiritual do povo. Esse Deus não vê como vê o homem vê o exterior. O homem fica observando: cadê? Está de calça comprida, não está de calça comprida, está de bermuda, não está de bermuda, cortou o cabelo, não cortou o cabelo, está usando batom, não está usando batom, está de brinco, não está de brinco. Ele disse: não, Deus não vê isso. Deus vê o coração. O Senhor vê o coração, quer dizer, Deus vê o caráter do homem. O que vale para Deus é o teu caráter, meu irmão. E uma pessoa para ter um caráter de Deus, uma mulher para ser uma mulher digna, uma mulher para ser uma mulher temente a Deus, não importa se está de calça comprida ou se está de saia. O que vai mudar nisso aí? Um homem para ser um homem temente a Deus, não importa se em casa ele está de bermuda, se não está de bermuda. Isso não tem nenhum valor, isso não altera a vida espiritual de quem quer que seja, de ninguém. Você está compreendendo isto? Sim ou não? Então Deus não vê o coração, Deus vê o caráter do homem. O problema, meus irmãos, é que os inimigos de Deus, eles estão aí trabalhando às 24 horas do dia, criando regras, criando ensinamentos que invalidam a palavra de Deus. Eles não fazem outra coisa na vida, a não ser isto, criando regras que vão invalidando a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, abra a Bíblia em Hebreus. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui preciosa. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Veja o que diz a Sagrada Escritura: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você sabe que esse é um versículo que tem sido muito usado no dia de hoje para invalidar a palavra de Deus.
Eu já ouvi pessoas me dizerem, outras já escreveram cartas, outras já telefonaram dizendo: não, pastor, quando a Bíblia diz não deixemos de congregar, é que nós não devemos deixar de fazer parte de uma igreja. Mas isso aí não tem nada a ver com não poder faltar culto. Nós somos livres para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje não há mais obrigação de estar na igreja quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Não, hoje nós somos livres. Isto aí é no sentido, não deixemos de congregar, nós estamos congregados e fazemos parte de uma denominação. Outro já disse para mim assim: não, isso aí significa que nós podemos congregar em qualquer lugar. A igreja em casa, se a gente se reunir um grupinho lá em casa, estamos congregados, estamos cumprindo a Bíblia. Não, absolutamente não. No texto grego original, o sentido da palavra grega é: não deixemos de frequentar os cultos. Essa seria a tradução correta do grego. Por quê, pastor? Eu fui pesquisar isso aqui. De tanta gente falar sobre isso, eu já tinha o discernimento, porque eu não preciso, o Espírito dá discernimento. Mas eu disse: não, eu preciso pesquisar, eu preciso encontrar coisas concretas, porque eu preciso definir de uma vez para sempre este versículo aqui. E nas minhas pesquisas eu fui encontrar os historiadores daquela época, e haviam muitos historiadores, diz o seguinte: que naquele tempo haviam muitos judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, e de repente eles começaram a deixar de vir aos cultos, deixavam de frequentar os cultos por causa da presença dos gentios, porque os judeus não aceitavam os gentios. Então, quando os gentios ouviam a palavra, se convertiam e passavam a frequentar o mesmo culto, algum desses judeus que ainda carregavam dentro deles o ranço, do judaísmo, do preconceito religioso, aí começaram a deixar de frequentar o culto por causa da presença dos gentios. Outros começaram a relaxar nas suas atividades espirituais, porque diziam: oh, eu tenho muitos a fazer, eu tenho muitas ocupações, Deus tem que compreender, eu nem sempre posso estar presente. Outros começaram a dizer: não, cada um pode criar o seu próprio culto, tanto faz estar ali quanto estar acolá, até dentro da minha casa eu posso reunir aqui os vizinhos, estamos fazendo o culto a Deus, estamos congregando. Isso naquele tempo, que era um costume dos povos pagãos. Lá na Grécia, os seguidores dos deuses gregos faziam exatamente: não, em qualquer lugar nós podemos congregar e adorar o nosso Deus, porque cada um tinha o seu Deus particular. Então alguns judeus começaram a fazer a mesma coisa. Irmãos, tudo isso são perversões que acabaram sendo introduzidas dissimuladamente dentro da igreja para invalidar a palavra de Deus. Aí Paulo naquele tempo se levanta, quando viu o problema, quando viu a situação, e disse: olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aliás, o mau costume. Você vê como é que se usa às vezes essa palavra para deturpar a verdade da Bíblia. Agora, quem são essas pessoas, pastor, que inventam essas abominações a Deus? Quem é esta gente que começa a criar história? Ou a igreja em casa? Hoje se dissemina dentro do cristianismo: a igreja em casa. Não precisa ir para a igreja, a igreja pode ser em casa, não precisa de pastor, cada um pode ser o seu pastor. Vamos reunir um grupinho aqui, cada dia um fala, cada dia um prega, cada um está livre para fazer o que quer. Um quer fazer profecia, faça. Um quer virar, plantar bananeira, plante bananeira. O outro quer sair pulando igual canguru, saia pulando igual canguru. Oh, é liberdade geral, liberou geral. Quem é esta gente que faz isso? São os fariseus, são os filhos do diabo. Volta lá em Mateus. Mas é verdade, você vê coisas aí, meu irmão, não é brincadeira não, viu? Mateus capítulo 15, vamos voltar a Mateus. Mateus 15, versículo 13. Você vê o que é que Jesus disse? Ó Senhor, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Eles estão escandalizados, eles estão horrorizados, eles estão dizendo que tu és um herege, eles estão dizendo que esta palavra aí é diabólica. Eles não dizem a mesma coisa hoje. Oh, predestinação? Ih, Deus que me livre, predestinação. Irmãos, como é que uma pessoa tem coragem de dizer que predestinação é do diabo, hein? Como é que é possível isto? Como é que a pessoa tem coragem de ver a Bíblia e dizer: não, está na Bíblia, mas não é bem assim? Como é que uma pessoa tem a coragem de dizer: não, tudo bem, está na Bíblia, mas a tradição da minha igreja diz que é o contrário? Eu fico com a tradição da igreja.
Não, está na Bíblia, mas eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu digo, muito bem, e vai para o inferno católico. Não tem problema nenhum. O diabo aceita de qualquer jeito. Não, pastor, está na Bíblia. Eu já ouvi isso mesmo. Não está na Bíblia, mas eu sou batista e vou morrer batista. Eu digo, cuidado, você pode ir para o inferno batista. Não tem propósito também ir para o inferno, mesmo sendo batista. Por isso que eu digo, pastor, qual é a tua religião? O irmão é cristão. Não, irmãos, eu sou cristão. Cristão significa seguidor de Jesus. Eu não sou batista, presbiteriano, assembleísta congregacional. Eu não sou nada disso, sou cristão. Eu sou seguidor de Jesus. É isso que eu sou. E você deve ser a mesma coisa. Amém? Então, olha o que Jesus falou. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quer dizer que Jesus disse que aquela turma que invalidava a palavra de Deus, que criavam falsos ensinamentos para a igreja, que não estavam se submetendo aos ensinamentos dele, é a planta que o Pai não plantou. Quem é a planta que o Pai não plantou? É o joio no meio do trigo. São as duas descendências que há neste mundo. A Bíblia diz que há o joio e há o trigo. A Bíblia diz que há a ovelha, mas também há o cabrito. Ela diz que há o vaso de honra, mas há também o vaso de desonra. Há o filho de Deus, mas há também o filho do diabo. É o falso pastor, são os falsos profetas, são os falsos mestres. São eles, meus irmãos, que invalidam a palavra de Deus. Jesus disse, não tem problema, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não se preocupa não. Um dia vai ser arrancado e vai ser lançado no fogo para ser queimado. Eu vou enviar os meus anjos dos 4 cantos da terra. Eles vão separar o trigo, vão guardar no celeiro, mas vão pegar o joio, vão amarrar em feixes e vão lançar no fogo eterno. Você fica tranquilo, o destino dele já está selado. Versículo 14: deixai-os, disse o Senhor, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O que Jesus disse que eles são? Cegos. Não são cegos físicos, não é a cegueira física. Jesus disse que eles são cegos espirituais. Eles não enxergam as verdades divinas. Eles não têm olhos iluminados. Eles não conseguem enxergar as verdades de Deus. E eles estão guiando cegos. Quem são esses cegos que são guiados pelos guias cegos? O povo que não tem conhecimento da Bíblia. Às vezes a pessoa é de Deus, é uma eleita, é uma predestinada, mas como ela não conhece Bíblia, como ela não maneja bem a palavra, porque nunca lhe foi ensinado, como ela nunca cresceu no conhecimento, como Pedro ordenou e exortou a igreja, ela acaba sendo dirigida pelos cegos. Como nós fomos um dia. Você acha que com o conhecimento que eu tenho de 4 anos para cá, alguém teria um dia na vida me induzido a crer em corrente de libertação? A botar copo com água na frente do rádio, a beber óleo ungido? E tudo isso eu fazia. Com o conhecimento que você tem hoje, alguém induz você, por exemplo, a acreditar que o diabo pode entrar em você? Alguém consegue mais fazer a tua cabeça e dizer, irmão, para Deus te abençoar, 12 horas de joelho no chão todo dia, até fazer calo de bode? Mas quantos de vocês fizeram no passado? Quantos de vocês fizeram sacrifícios tremendos, sacrifícios violentos, porque foram ensinados desta forma? Porque nós éramos cegos. Tem coisa, meu irmão, que eu lembro do meu passado que eu sinto vergonha. Eu digo, gente, como é que eu fiz isso? Não eram cegos, Jesus disse, olha, são cegos, guias de cego. Enquanto a pessoa está cega, não tem. Veja a importância de uma igreja como esta. Veja a importância de você vir aos cultos desta igreja. Você não vem aqui a esta igreja para ouvir história, porque Jesus curou o cego, porque Zaqueu desceu da árvore, porque a mulher hemorrágica, porque o endemoniado. Não, você vem aqui para aprender verdades eternas de Deus que transformam a tua vida por inteiro, meu irmão. É para dar uma aleluia bem grande, um glória a Deus. Versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Olha, nem Pedro entendeu ainda. Que dificuldade, hein, rapaz? Pedro não compreendeu ainda as palavras de Jesus. Então Jesus diz,
não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem, agora preste atenção, o que contamina o homem, o que torna uma pessoa indigna de cultuar Deus, o que torna uma pessoa imunda. Ela agora vai dizer aqui, do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Agora Jesus mostrou aqui no português claro, ele não mostrou tudo, ele fez uma síntese, né? Quais são as coisas que de fato, de verdade, contaminam uma pessoa, torna a pessoa indigna de ser considerado um filho de Deus, de fazer parte da igreja, de fazer parte do corpo de Cristo. Jesus disse, olha, não é o lavar as mãos, não é o exterior da pessoa, não é se a mulher está com a unha pintada, não é se usou um batom, se usou um pó de arroz, se usou um brinco, não é o fato de um homem usar uma bermuda, não é se assistir uma televisão, não é porque foi na praia de Boa Viagem dar um mergulho. Jesus disse, não são essas coisas que contaminam, isso aí não prejudica a vida espiritual de ninguém. Jesus disse, o que prejudica a vida espiritual é isto aqui. Se o homem está com o seu coração sujo, se o homem não está com o seu coração lavado pela palavra, se o Espírito de Deus não está fazendo uma regeneração dele através da palavra, do coração vão proceder o quê? Maus desígnios, desejos malignos, pensamentos, tenebrosos, diabólicos. Ele disse, homicídios, desejo de morte, desejo de se vingar, desejo de matar, adultérios. Quantos adultérios tem hoje dentro da igreja evangélica, meu irmão? É um absurdo. O que você ouve de história, o que eu sei de história no meu gabinete, eu fico pasmado. Por quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja, meus irmãos, não estão preocupadas com o coração, estão preocupadas com o exterior, estão preocupadas com a roupa, o cabelo. Não pode usar barba, não pode usar bigode, não pode ir à praia. Você vê se hoje um crente transgride a tradição dos anciãos, olha, a turma quer apedrejar a pessoa, né? Prostituição, quanta prostituição, tanto a prostituição sexual como a prostituição espiritual. Eu vejo o povo de Deus aí, gente, meu irmão, que já dentro de igreja séria, mas por falta de conhecimento, já se contaminou, já se prostituiu. Às vezes a própria igreja se prostituiu. Eu vejo igrejas que outrora eram igrejas que se apegavam à Bíblia, e hoje estão aí fazendo campanha, distribuindo objetos ungidos, imitando as seitas. Prostituição espiritual. A prostituição física, sexual, todos nós conhecemos. Furto, falso testemunho, blasfêmias. Nós poderíamos aumentar aqui essa lista até dizer basta. Jesus disse, olha, são estas coisas que contaminam o homem. Não é o comer sem lavar as mãos, porque a questão aqui naquele momento era acerca de lavar as mãos, né? Mas Jesus estava falando isso aqui num contexto amplo, num contexto geral. Naquele momento a discussão era sobre a lei cerimonial. Mas se você perceber, em muitas outras oportunidades, esses mesmos fariseus se insurgiram contra Jesus por causa de outras questões. Você quer ver só? Capítulo 9 de Mateus, volta um pouquinho atrás. Mateus capítulo 9, versículo 14 em diante. Naquele momento a discussão era por causa de lavar as mãos, mas isso abrangia muitas outras coisas. Outra oportunidade. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Nesses dias hão de jejuar. Mais uma vez, lá vem, agora era o discípulo de João Batista, observando, sabe? Interessante, os discípulos desse Jesus aí não jejuam. Como é que pode? Nós que somos os discípulos de João, nós jejuamos muitas vezes, né? Estamos sempre sacrificando, estamos sempre ficando longas horas de jejum. E por que os seguidores desse Jesus aí não jejuam como nós jejuamos?
Sabe por quê? Porque o jejum era uma tradição judaica. O judeu tinha uma tradição, jejum é sinônimo de luto. Todas as vezes que eles ficavam tristes por qualquer motivo, a primeira coisa que eles faziam era jejuar. Jejum é sinônimo de luto, você pode ver na Bíblia inteira. Todas as vezes que viam sofrimentos, viam aflições, viam tristeza, eles jejuavam. Era uma tradição deles, era um rudimento deles. E isso eles faziam enquanto estavam na dispensação da lei, na velha aliança. Eu ia lá, Jesus disse: olha, presta atenção, fiquem calmos. Pode acaso estar triste? Olha só como o jejum tinha a ver com tristeza. Eles pode acaso estar triste os convidados para o casamento? Quem eram os convidados para o casamento? Os discípulos, o povo de Deus. Enquanto o noivo está com eles, quem era o noivo? Jesus. Jesus disse: não há motivo de tristeza, o noivo está presente. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão, porque eles eram judeus. Jesus não disse séculos virão que lhe será tirado o noivo, e naqueles séculos jejuarão. Tem gente jejuando até hoje, meu irmão. Jesus disse: dias virão em que o noivo vai ser tirado. Quais foram os dias que o noivo foi tirado? Quando o noivo foi preso, crucificado numa cruz, morto, sepultado. Quando o noivo foi sepultado, a tristeza foi violenta, meu irmão. Eles se trancaram dentro de casa, eles choravam, eles jejuavam, que era a tradição deles. Mas acontece que 3 dias depois, o noivo ressuscitou dentre os mortos, meu irmão. E ele vive pelos séculos dos séculos. O noivo está vivo, o noivo não está morto, meu irmão amado. Dê glória a Deus, igreja. O noivo está vivo pelos séculos dos séculos. Se fosse hoje, e os discípulos de fulano, de Beltrano, da igreja A, da igreja B, Jesus estivesse presente em carne e osso e dissesse: ó Senhor, como é que nós que somos da igreja tal, da igreja C, da igreja D, jejuamos, pagamos um preço violento, e estes aí, os teus discípulos da Cristo é Vida, não jejuam, come e bebe. Jesus diria: pode por acaso estar tristes os convidados para o casamento, estando dentro deles o noivo? Só que agora Jesus não diria: dias virão, porque hoje o noivo não é mais tirado. Hoje o Espírito foi nos dado para sempre, para estar para sempre convosco. Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o motivo de tristeza? O noivo está dentro de você, meu irmão, para sempre, não sai mais nunca. E além do mais, nós não somos judeus. Além do mais, nós não estamos vivendo a nova aliança, a velha aliança. Nós estamos vivendo uma nova aliança, um novo pacto, que a Bíblia diz de melhores e superiores promessas. E eu vejo o povo de Deus aí, coitado, se matando de fazer jejum, meu irmão. Parece judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Parece que estão vivendo debaixo da lei de Moisés. Não existe mais lei de Moisés. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. É por graça, não é por obra, não é por sacrifício, não é por pagar preço. E para a gente terminar, no versículo 16, o Senhor diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Agora Jesus disse assim: olha, não podemos misturar as práticas religiosas da velha aliança, do velho pacto, da lei de Moisés, com esta nova aliança, que é uma aliança de graça, de melhores e superiores promessas. O Senhor estava dizendo: olha, não se pode misturar a lei com a graça. A lei, o que era? Ele disse: olha, é um vestido velho. Você não pode pegar um pouquinho de graça, um pedaço de pano novo e querer costurar dentro da lei. Você não vai aguentar, não vai suportar. A lei é o odre velho, a graça é o vinho novo. Ele disse: não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. O pano velho foi lançado fora, os odres velhos joga no lixo. Agora tem que ser odres novos. Agora é uma nova aliança. Agora são novos tempos. Agora é uma nova palavra. Agora não é mais para o sacrifício. Ele se misturou lei com graça, vira uma verdadeira desgraça. E por isso a igreja de Jesus está aí, meu irmão.
As pessoas vivem uma vida desgraçada por quê? Misturam lei com graça. Pega pedaço de pano novo, joga no vestido velho. Eles querem Jesus, mas eles querem a lei. Às vezes pega um pouquinho de graça ali, um pouquinho acolá, quer fazer um remédio. Isso não dá certo, não adianta. Tem que ser um vestido completamente novo. Não adianta pegar os odres velhos e querer pegar um pouquinho de graça e jogar. O odre não vai aguentar, vai se romper. Ele já é velho. Tem que pegar um odre novo. Esta é a mensagem, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus para a tua vida hoje. O Senhor está dizendo para você: cuidar do teu coração, do teu interior. O que vale para Deus é o teu caráter. Você tem que mostrar ao mundo o caráter de Deus. No teu local de trabalho, dentro da tua igreja, no teu relacionamento com os teus vizinhos, você tem que mostrar o caráter de Deus como marido, como esposa, como pai, como filho. Você tem que mostrar o caráter de Deus vivendo uma vida reta, uma vida de santidade. Você não pode mentir. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Você tem que ser uma pessoa de uma vida, sabe, ilibada diante de Deus. Uma vida correta. Você não pode viver se prostituindo. Você não pode viver em adultério. Você não pode viver desejando mal ao próximo. Você não pode viver com a tua mente cheia de cobras e largato, com maus desejos, com maus pensamentos, como muitos vivem. Tu tens que ter a tua mente saudável, a tua mente sadia. E a mente só pode ficar saudável, meu irmão, se ela estiver ocupada pela verdade da Bíblia, pela palavra predestinada de sabedoria. Há um ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu acho que é verdade, meu irmão. A mente fica vazia, parece que, né? É isso que Deus está falando. O que vale para Deus é o interior do homem. Deus está olhando para o teu interior. Você pode ser um cristão e viver a tua vida normal. Você pode ir a uma praia, você pode assistir uma televisão, claro. Você não vai assistir qualquer programa de televisão, coisas imundas, coisas nojentas. Isso aí você não vê, você muda. Tem um negocinho lá chamado seletor de canal, controle remoto. Você só vê porcaria se você quiser qualquer porcaria. Você vai a uma feira, tem alimentos bons e tem alimentos ruins. Tem alimento que já está estragado, você não compra, você compra o que está bom. Não é verdade? Você pode viver a tua vida normal, você pode ir a uma praia, sabe? Você pode se vestir bem. Você, minha irmã amada, minha irmã em Cristo, cuida, você tem que ter autoestima. Olha, 99% do povo evangélico não tem autoestima, perdeu a autoestima, porque a doutrina dos homens rouba a autoestima. As pessoas não se gostam mais, as pessoas não sentem mais prazer em se olhar no espelho, botar uma roupa bonita. Não, qualquer coisa serve, é humildade, né? Você vê as mulheres parecem umas bruxas. É verdade, parece bruxa. Eu já tive maridos no meu gabinete e disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajude, porque a minha mulher é uma princesa, pastor. Entrou numa religião aí, virou uma bruxa. Pastor, parece que eu tenho um gorila do meu lado. Às vezes de noite eu boto a mão na minha mulher, me assusta, pastor. Por que, meu irmão, está dando choque? Não, pastor, são os pelos, pastor. Muitos pelo peludo, parece um gorila, sabe? Porque diz que não pode depilar as pernas, não pode depilar. Ai, que coisa nojenta, não pode depilar minhas axilas, meu irmão. Oh, Deus que me livre. Pastor, parece uma floresta amazônica, sabe? Tem até uns saguinhos macaquinhos voando lá de um lado para o outro, voando nos galhos. Isso é o que a religião dos homens faz, rouba a autoestima, meu irmão. As pessoas não se gostam mais. Você tem que se gostar, minha irmã. Você tem que se gostar, meu irmão. Você tem que viver a vida com alegria. Você tem que sentir prazer de se arrumar, sabe, se apresentar bem, ser uma pessoa bem apresentada. Você tem que sentir vontade de chegar diante do espelho e dizer: oh, glória a Deus. Você vai ficar deprimido, você vai ficar com angústia, você vai ficar psicologicamente desequilibrado. E a pastora Amparo sabe, quando ela, antes dela fechar o consultório dela, dedicar somente à obra de Deus, ela sabe quantas pessoas ela atendia, crentes, tudo com a cabeça pirada, meu irmão. Uma verdadeira legião de pessoas desequilibradas. Por causa de quem? Das tradições dos homens. Das tradições dos homens. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja.